Bom dia, hoje Renata Pacola visita a Vinícola Aurora, no Rio Grande do Sul. Cidade de Bento Gonçalves. Pessoal, como eu comentei com vocês, esses tanques têm maior capacidade aqui na parte interior da nossa vinícola. São os tanques que variam de 35 a 102 mil litros de armazenamento. Os tanques de 102 mil litros ficam numa sala que é
Ao lado do prédio em amarelo, vocês encontram tanques que podem variar de 500 mil até 1 milhão de litros de armazenamento. Inclusive, na nossa terceira unidade, que fica no Vale dos Vinhedos, a grande maioria dos tanques tem essa capacidade de litros também. Hoje a gente tem um armazenamento de mais de 98 milhões de litros armazenados de produtos aqui na nossa vinícola, contando com as 3 unidades de vinícola Aurora. Esses tanques, eles são os responsáveis pelo processo de limpeza dos nossos vinhos. Chamamos de processo de estabilização, quando vamos manter uma temperatura de 0 até menos 3 graus por aproximadamente 30 dias. Assim, toda partícula grosseira do nosso vinho vai decantar ao final do tanque, onde a gente vai posteriormente fazer uma filtragem, com o intuito de não enviar para o comércio essas partículas que se tornam desconfortáveis em paladar. Acontece principalmente aqui por conta da capacidade maior dos tanques, mas todos eles podem fazer processos de limpeza por conta dessas faixas que são as tecnologias. Seguindo desse setor aqui, a gente vai passar pelo nosso primeiro túnel. Vocês provavelmente tiveram acesso para poder iniciar o passeio. A faixa de pedestres que vocês utilizam para cruzar e chegar na recepção, a gente está basicamente passando bem embaixo dela. Estamos passando embaixo da avenida principal, que chamamos de Olavo Bilac. E aqui dentro, à esquerda de vocês irão encontrar a imagem de Santo Antônio. Ele é o santo padroeiro aqui da nossa cidade e ele é considerado também o santo casamenteiro. Por isso ele é considerado o santo que aceita pedidos, mas não aceita devoluções. Quem quiser fazer um pedido no meio do túnel, pode ficar bem à vontade. Se quiserem agradecer ou soltar uma indireta, só peço que vocês tenham cuidado, porque depois não tem como voltar atrás. Aqui é o Santo Antônio. Chegamos na parte mais antiga da nossa vinícola. Essa daqui costumava ser a antiga vinícola A Brasileira, que é o prédio em amarelo que vocês encontram saindo da nossa loja de vinhos. É como se estivéssemos contornando aonde a gente iniciou o passeio. A Brasileira, ela se localizava justamente nesse setor aqui, por estar próxima à linha ferroviária da nossa cidade. Hoje ela é conhecida como Maria Fumaça e ela é utilizada apenas para lazer, mas antigamente ela era responsável então por carregar insumos da nossa cidade até a capital de Porto Alegre. A Brasileira ela encerrou atividades na década de 60 e foi mais ou menos nessa época que a Aurora comprou este pavilhão. Antigamente a gente então conservava as nossas pipas de madeira, mas ao longo do tempo vão sendo substituídas pelos tanques de aço inox. Aqui no lado a gente tem a chamada pipa reduzida, que serviu como nossa primeira sala de degustação. Ela funcionou dos anos de 1967 até 1985 e ela participou inclusive da primeira Fenadão. Quem quiser tirar fotos pode ficar bem à vontade. Depois a gente vai seguindo por esse segundo túnel, onde vocês encontram a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Vocês conseguem observar as nossas pipas de madeira. Como eu comentei com vocês, elas vão sendo substituídas pelos nossos tanques de aço inox. As pipas aqui com a gente já estão sendo utilizadas há mais ou menos uns 70 anos, mas elas têm uma vida útil de até 90 anos de utilização. Todas elas são revestidas por dentro e dessa forma a gente utiliza apenas para o armazenamento dos nossos óculos, como vinhos de mesa e sucos de uva também. Elas são feitas de pinha araucária e grápia, que são madeiras originárias aqui do sul do Brasil.
Hoje elas são protegidas, então a gente já não pode mais fabricar pipas de madeira. A gente tem apenas essas unidades que ao longo do tempo vão substituindo, assim como o setor anterior. Elas têm uma média de 70 mil até 120 mil litros de armazenamento. Araucária e grápia são madeiras neutras, então elas não vão acrescentar ou modificar características dos nossos rótulos, diferente das nossas barricas de carvalho, que já tem esse trabalho específico. Aqui do ladinho vocês encontram o nosso vitral. Ele serve como uma exposição dos rótulos aqui da nossa vinícola. Hoje a gente tem uma linha comercial e 14 produtos, divididos em mais de 220 rótulos diferentes. Claramente nem todos estão expostos aqui, mas vocês conseguem reconhecer rótulos que são facilmente encontrados no mercado convencional, como a caso de alguns sucos, alguns vinhos de mesa, os nossos espumantes, que são bem famosos também, e alguns vinhos. Mas além desses rótulos, a gente tem também produtos que são específicos do nosso varejo, que são considerados de uma linha premium e super premium, porque são produtos de uma edição limitada de produção. Se vocês quiserem observar, se quiserem conhecer, são principalmente aqueles rótulos na parte lá ao fundo. Temos os nossos vinhos ícones, destilados e outros produtos também. Podem ficar bem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me questionar. Bebi o suficiente a ponto de perder as roupas e a própria dignidade, mas ele nunca abandonava as garrafas de vinho, que para ele eram a prioridade das festas. E em frente ao jardim atrás de vocês, a gente tem o nosso corredor de bandeiras. Hoje ele é o nosso cartão postal. São 29 bandeiras ao total, sendo as duas primeiras de países. Uma delas representando o Brasil, que é a nossa pátria, e outra representando a Itália, em homenagem aos imigrantes italianos. As demais bandeiras ao longo do corredor são todos os estados brasileiros, em homenagem a vocês, que são os nossos visitantes e consumidores. A gente vai seguindo por esse corredor e na lateral direita de vocês encontram as nossas barricas de carvalho. Eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor sobre elas em frente à nossa cave de barco, que é a nossa sala principal de degustação. Quem quiser ir tirando fotos, podem ficar à vontade. Eu só peço que vocês esperem um minutinho, que eu vou tomar a frente do grupo, e peço também que vocês não entrem meio aos corredores de pipas e nem de barricas, tanto pela segurança de vocês quanto dos outros que estão ali dentro. Essas barricas, elas totalizam cerca de 400 unidades, que são divididas em dois países diferentes, França e Estados Unidos. E aqui na nossa vinícola, elas possuem duas principais funções. A primeira delas é o amaciamento do tanino, que é a substância que você sente, tanto na casca quanto na semente da uva. Ela é responsável por trazer a astringência no nosso paladar, que é a sensação de secar a nossa garganta, como se estivéssemos consumindo uma fruta verde e aquela liga persistisse no nosso paladar. Por isso, vamos manter os nossos produtos maturando de 3 até 18 meses, dependendo de uma proposta, para que eles se tornem mais aveludados e mais gentis quando a gente for consumir. A segunda principal função é agregar sabores e aromas aos vinhos. Em nenhum momento a gente vai adicionar diretamente aos rótulos, mas eles vão sendo adquiridos a partir do contato do líquido com a madeira da barrica. Ela recebe uma tosta na parte interior, que vai trazendo essas características ao nosso produto. A França tem sabores mais leves, mais frutados, e os Estados Unidos têm sabores mais intensos, próximos de defumado ou até mesmo tabaco. Vamos utilizar de 4 a 5 vezes para os nossos vinhos, e na sexta utilização a gente vai enviar para a nossa segunda unidade.